Boa noite a todos. Estamos aqui no grupo Fraterno Recomeço, no dia de hoje, dia 5 de fevereiro, com a palestra. A palestra é Fora da Caridade Não Há Salvação, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Aí eu separei aqui um trechinho só desse Evangelho do Chico, que ele fala da caridade, é só um pedacinho, mas eu vou só colocar para a gente começar, tá? É no número 26. Ele diz assim: quem combate a caridade, rotulando-a de alienante, ignora que está cooperando para o mal, para que o mal amplie o seu espaço. A prática do bem aos necessitados nunca deve ser interpretada como um fator de alienação social. Este é um dos piores sofismas que tenho visto ser empregado por aqueles que se opõem ao trabalho da assistência do Espiritismo, em defesa de seus interesses religiosos e políticos. Lançam-se contra os alicerces que sustentaram o cristianismo nos primeiros tempos, o socorro incondicional aos filhos do Calvário. O que ele fala aqui, o que ele quer dizer aqui é que as pessoas acham que às vezes a caridade é só para conquistar algumas coisas. Então seleciona aquele que você quer ajudar para que dê um porte político, como existe. E ele mostra que quando a gente não é caridoso em uma situação, a gente está plantando o mal, o ruim. Porque se você não ajuda aquilo, a pessoa vai piorando, tende a piorar. Isso é segundo Chico lá. Então vamos lá. Segundo Chico lá não, gente? Não é falta de respeito, não. Segundo essa criatura tão iluminada que ele foi para todos nós, Não me interpretem mal. Bom, eu tirei tudo aqui do Evangelho e é muito legal depois, se vocês quiserem chegar em casa e dar uma relida, porque a gente pega uma parte só, mas tem várias coisas ali que é muito, muito importante, Então diz assim um trecho aqui: Jesus veio a esse mundo para nos ensinar o caminho da evolução espiritual, porque a gente sabe que só através do nosso trabalho, na caridade, no amor com o próximo, é que a gente vai evoluindo, É fazendo alguma coisa, é tendo uma ação para alguma coisa. A inércia não deixa a gente progredir, porque quem está parado, isolado num lugar, o que ele pode fazer? Não faz nem para ele nem para o próximo, Ele se anula. Então, a gente se anular nessa felicidade que é estar reencarnado aqui, seria uma tolice. Porque a dificuldade da reencarnação está grande, porque as oportunidades de reencarnação estão muito pequenas. Antigamente tinha-se muitos filhos, hoje em dia tem cada vez menos. Então, assim, tudo que a gente puder resgatar nessa oportunidade que temos aqui hoje é o que nós devemos fazer, Então, não vamos sermos inertes ao trabalho, a qualquer ele que seja, Durante sua estadia na Terra, mostra-se, quando Jesus veio na Terra, então ele mostrou o que aqui? Que ele era um ser de luz, um ser amoroso, humilde e extremamente caridoso. Mesmo por tudo que ele passou, por todas as confusões que obteve, ele nunca perdeu a sua humildade, Porque ainda naquela ocasião, os senhores das leis, achavam que ele era filho de Deus, ele deveria ser um rei, que chegasse aqui reinando com superioridade. E a superioridade dele não foi mostrando tesouros, foi simplesmente dando os ensinamentos, que foi a melhor maneira que ele teve de passar para nós a forma de se evoluir, Mostrando bem que a gente tem que tomar muito cuidado quando obtemos o poder de alguma forma. Tem muita gente que tem aquele ditado que fala, quer saber quem a pessoa é, dê poder a ela, Dê poder a ela. Então tenhamos muito cuidado com isso, porque as pessoas acham que tendo posses, tendo condições melhores, ela humilha e escraviza aquele que está do outro lado, esquecendo que somos exatamente todos iguais. Que se hoje eu estou numa posição, ontem eu já estive em outra. Porque Deus, na sua bondade infinita, Ele coloca para nós condições diferentes em cada encarnação, para que nós possamos saber todos os lados de uma situação. Eu costumo dizer nas aulas que a gente tem, colocar um objeto no centro de uma sala e todo mundo ao redor dele. Cada um de nós vamos ter uma visão daquele objeto, não é verdade? Um vai estar na frente, outro atrás, outro do lado. Então, quem somos nós para julgar o que uma pessoa faz numa determinada situação? Nós não sabemos o que passa por ela, o que passou por ela,
Não que isso justifique várias coisas que se aconteçam, mas nós não temos que ter o julgo da situação, porque nós não somos sabedores de tudo que acontece. O único sabedor de tudo que acontece é Deus, né? Que sabe que até quando cai uma folhinha, ele autorizou, ele soube que aquilo aconteceu. Então que a gente cresça nos ensinamentos do Pai com simplicidade e sem julgar absolutamente ninguém por nada, por nenhum ato, porque nós não sabemos o que acontece por trás de cada situação, não sabe o que tem dentro dos nossos corações, de cada um de nós, né? Então aí Jesus diz, no Evangelho, no item 5 que nós estamos trabalhando, ele fala: caridade e humildade é o único caminho para a salvação. Então ele nos ensinou isso e esse capítulo todo fala sobre isso. Aí mais um trechinho aqui. Aqui ele coloca um trechinho que é sobre o mandamento, né? E a gente sabe das coisas, mas a gente não faz as coisas. Amais Deus de toda a vossa alma e vosso próximo, como a vós mesmos. Todas as leis e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus ao próximo, ajunta a segunda máxima que ele coloca. E eis o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Então, é simples, mas difícil, né? Porque se você soubesse que era Deus que estava aqui, você estava amando Ele de qualquer maneira. Mas o seu próximo, você não consegue amar da mesma maneira. Aquele que te cutuca, que te faz alguma coisa, você não consegue amar a ele. É difícil, né? Nós estamos aqui para aprender e para superar tudo isso que acontece. E dentro desse capítulo mesmo, ele conta uma historinha. O nosso evangelho é cheio de historinha, né? Que por ali a gente consegue interpretar mais as coisas, gravar mais as coisas. Naquela ocasião, né, a todo momento, as pessoas, os senhores das leis, naquela ocasião, eles ficavam tentando Jesus, perguntando várias coisas a ele, cutucando ele ali para ver o que ele respondia, colocando ele em situações de maior dificuldade. E em um dado momento perguntaram a ele: quem é o teu próximo? E aí Jesus contou uma história. Disse que existia uma pessoa que andava por uma estrada, 2 ladrões pegaram e roubaram essa pessoa, bateram muito nela. Isso é o microfone? É. O que faz? Nada? Se eu desligar, gente, eu preciso me ajudar, que eu não entendo a técnica aqui. Se eu desligar, será que vocês me escutam? Escuta, então ótimo, perfeito. Então vou até por aqui do lado, aqui embaixo. Que bom. Não gosto disso. Então, aí ele havia tomado uma surra lá, apanhado muito, tinha ficado caído à beira do caminho. Aí passou um fariseu, olhou aquela situação e passou bem do lado, né? Como se não tivesse visto nada daquilo, e foi embora. E a pessoa ali estava sofrendo, né? Não conseguia nem se levantar. Daqui a pouco passou deixa eu ver, que é tanto nome desses, passou um sacerdote. Aí passou um sacerdote também, que eram as pessoas que tinham um pouco mais de condições na ocasião, né? Aí passou, ou o doutor da lei, os sacerdotes, aqueles que trabalhavam nos templos, né? Passou também mais longe ainda do que aquele primeiro havia passado, porque vai que alguém viu que ele viu aquele que estava lá no chão, né? E foi embora. Depois de muito tempo, a pessoa já estava ali em sofrimento, passou um samaritano. Passou um samaritano e olhou. Ele estava a cavalo, vindo de uma viagem longa, né? E viu aquela criatura ali, ele parou. Naquela ocasião, ele jogou óleo e vinho, que acho que eles usavam para as feridas, né? Enfaixou aquela pessoa que estava ali, colocou ele com muito cuidado no seu cavalo, levou até uma estalagem, que eram umas pensões, né, que existiam naquela época, cuidou daquela pessoa,
por aquele dia, porque ele era um viajante, né? Estava trabalhando. Deixou 2 moedas para o estaleiro, né? A pessoa da estalagem, e disse a ele assim: cuide dele, por favor. Se esse dinheiro que deixo não for suficiente, pode usar mais suprimentos se houver necessidade. Quando eu retornar, eu pago a diferença daquilo que foi. Aí Jesus pegou e disse assim, para aqueles que o haviam indagado quem era o seu próximo. Aí Jesus disse, naquele momento, o samaritano foi o próximo daquele que caiu no chão. O que Jesus quis dizer para nós isso? Que o nosso próximo é aquele que necessita de ajuda no momento que está passando por nós, né? Pode ser qualquer um, pode ser um amigo, um desconhecido, pode ser um vizinho. Então nós temos que auxiliar o nosso próximo, e o próximo somos todos nós na realidade, né? Se ele diz que somos todos irmãos e que é para a gente amar o próximo como amar a Deus mesmo, temos que amar a todos. É fácil? De jeito nenhum. É muito difícil. Porque é difícil você, no mundo que a gente vive hoje, com tanta atrocidade, a gente acha que o mundo mudou, o mundo quase não mudou nada. Porque nós ainda somos incrédulos, nós ainda fazemos covardias com muitas pessoas. Então pouca coisa se mudou dos primórdios. Evoluiu-se algumas coisas, porque hoje em dia você não joga as pessoas lá no Coliseu e põe os bichos para matar, não coloca um de frente com o outro, mas eu acho que a gente faz isso de uma outra forma. A gente está sempre se degladiando com os outros, né? Então a gente evoluiu muito pouco nesse sentido. Porém, o que Jesus quis na época ensinar é que nós tenhamos respeito para o nosso semelhante. Respeitar aquele que passa por dificuldades é uma coisa muito importante. Às vezes, no momento de muita dificuldade, o que a gente só quer é que não tenhamos críticas, né? Porque se já está difícil, o povo ainda fica criticando, fica mais difícil ainda. Então eu não estou encarando ele como um próximo, estou encarando ele como uma pessoa que tem que ficar pior do que já está. Essa é a nossa verdadeira função. Foi isso que Jesus veio aqui nos ensinar? Não. O que ele veio ensinar? Acima de tudo, a caridade de forma humilde. Ajudar as pessoas sem deixar a pessoa numa situação avexativa. Porque tem muita gente que ajuda com caridade o próximo, e depois ele fica aí colocando um estandarte enorme. Ah, porque eu fiz. Não, porque se não fosse eu, aquele eu é tão grande dentro da pessoa, que aquela caridade que ele fez, que poderia ser alguma coisa, um momento de evolução dele, já ficou ali mesmo, né? Ele já pagou aqui na matéria com a matéria. Porque o que ele foi? Ele foi caridoso, mas não foi humilde. Né? E depois tem pessoas que saem, além de falar isso, ainda humilham a pessoa. Ah, porque se ele tivesse agido diferente, não precisava estar precisando da ajuda de todo mundo. Então ele ainda julga, né? Por quê? Somos ainda muito egoístas, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda é uma coisa muito latente em cada um de nós. Porque falar tudo isso que eu falo aqui, ler o Evangelho é muito fácil. O difícil é a gente colocar tudo em prática na nossa vida, né? Esse é o complicado. Pois é exatamente aí que está o nosso momento evolutivo, né? É exatamente aí que está o divisor das águas. É onde a gente percebe que a gente vai tentar passar por aquela pedra que eu falei no começo. De que maneira eu vou passar sobre essa pedra, né? Acho que quando a gente começa a falar, sai muito do tema. Aqui ele fala, né, que sendo a caridade a coisa mais importante. E ele tem uma parte toda aqui que fala que fora da caridade não há salvação. Nessa máxima está contido os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque através da caridade viverão em paz. E no céu, porque aquele que praticou a caridade encontrarão a graça diante do Senhor, né? Então a gente vai chegar lá do outro lado um pouquinho melhor do que a gente partiu, se a gente conseguir exercer essa caridade na sua essência. Fica bem claro nos ensinamentos do Cristo que jamais devemos julgar as pessoas. Cada um de nós estamos aqui nessa encarnação expiando nossas dívidas. Todos somos devedores perante ao Pai. Somos ainda muito pequeninos a nossa evolução moral, deixando nosso orgulho e nossa vaidade falar sempre mais alto. Foi o que eu já falei ali no começo, né? E a gente sempre cai no nosso orgulho.
Tá tudo indo a mil maravilhas, até alguém falar alguma coisa que pegue o meu brilho. Pronto, aí eu já me transformo, né? Já viro outra pessoa. Então, tudo que eu aprendi de verdade. É que nem o perdão, né? Quem perdoa de verdade? Geralmente da boca para fora, né? Lá no fundo você nunca está perdoando. São todas máximas ligadas, né? O perdão, é a caridade, é o amor, é a ajuda ao próximo. Está tudo interligado entre nós. Quando a gente compreender que tudo isso está junto e que a gente devagarzinho vai trabalhando para se melhorar, nós vamos estar nos evoluindo, né? Por muitas vezes nos colocamos no lugar do sacerdote e do fariseu, passando longe daquele que precisa. Nós fazemos isso, todos nós fazemos isso. Porque às vezes a gente sabe de uma situação de alguém em algum lugar e a gente faz de conta que a gente não escutou. A gente faz de conta que aquilo não nos... Alguém vai ajudar, alguém vai ser o samaritano daquela situação. E por que não nós? E não é só ajudando financeiramente, às vezes o pessoal acha que a caridade é dinheiro. Às vezes muitas pessoas necessitam, não é do dinheiro, é de um apoio, é de uma palavra amiga, ou de um ouvido apenas para ser escutado. Muita gente sofrendo depressão, sofrendo problemas sérios dentro de casa, nos lares, sofrendo nos lares da gente com a desunião, a desarmonia, com o desemprego, porque exatamente nesses momentos é que a gente põe em prática os nossos conhecimentos. Porque se tudo fosse fácil, tudo fosse harmonia, o que nós estaríamos fazendo aqui? Com certeza nas esferas mais elevadas as coisas já estão assim, mas nós não, nós ainda somos muito terreno, somos muita matéria. Então a gente tem que tentar sermos um pouquinho dos samaritanos da nossa vida, né? E às vezes você pensa assim, eu quero ajudar alguém que está longe, essas campanhas que a gente faz, que também é necessário para ajudar muita gente, mas às vezes o maior necessitado às vezes é o nosso vizinho, né? Que está passando por momentos de dificuldade. E você pensa assim, mas ele mora numa boa casa, tem um bom carro. Mas e daí? Será que ele não passa necessidade? Será que ele não teve uma desarmonia no lar? Será que ele não está desempregado? Será que ele também não tem condições ali para pôr hoje um arroz e feijão na mesa? A gente não sabe, né? Ou a gente sabe, a gente dá lá do sacerdote, faz de conta que não está vendo. Porque geralmente os maiores necessitados são do nosso lado. Por quê? Porque Deus faz tudo direitinho, encaixa as peças perfeitamente. Ele não vai pôr eu que posso ajudar ela longe dela. Ele vai me colocar sempre do ladinho. Só que eu tenho que ser o samaritano, eu tenho que enxergar que ela está precisando. Porque às vezes a pessoa não consegue pedir ajuda. Ela não consegue, ela sofre calada e não pede ajuda. Porque ela também tem orgulho, ela também é vaidosa. Então nós também, quando precisamos, sofremos calado. Porque não queremos mostrar que somos necessitados. Eu não sei porque a gente ainda tem essa veste, né? Essa veste que nos rotula. Nós teríamos que trabalhar muito no amor do Cristo, nessa compreensão do próximo, das duas máximas que eu falei aqui no começo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, para que a gente compreenda que todos nós precisamos a todo momento um dos outros. Ninguém vive sozinho, ninguém nunca precisou de nada. Quem aqui nunca passou necessidade de alguma maneira na sua vida? Mesmo aquele que é muito rico, que mora em mansões, que tem vários empregados, ele também passa necessidade. Não do dinheiro, outro tipo de necessidade. Às vezes da solidão, né? Às vezes de algum problema de doença, que não tem dinheiro. Todo mundo fica doente, rico ou pobre. Se fosse assim, todo rico doente sarava, não é verdade? Não era cometido dessas doenças que tem. Por quê? Mostra aí que somos todos iguais. Quando a gente vai ali para um hospital, tanto faz o rico ou o pobre, tanto faz a raça que nós somos todos iguais, feitos da mesma massa, do mesmo sangue, necessitando do auxílio daquele que está ali. Às vezes menosprezamos algumas pessoas que estão ali, porque são, na visão pequena que nós estamos, são inferiores a nós, nós achamos que somos superiores a ele. Perante os olhos de Deus, é o contrário. Porque aquele humilde de coração, ele abraça o próximo e faz aquilo que precisar, que preciso for. Põe a mão
no que preciso for. Põe a mão nas feridas daquele que estava no caminho, sem perguntar o porquê, quem era, por que estava daquele jeito, se ele estava ali porque foi assaltado, ou porque ele fez alguma coisa com alguém e em represália eles bateram. Ele não perguntou, ele não julgou em nenhum momento, ele acolheu, ele ajudou da maneira que ele podia, ele foi caridoso naquele momento. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. É exatamente isso que o nosso planeta está em busca, da caridade, do amor ao próximo. Essa é a chave da nossa evolução. É por isso que nós estamos aqui. Não tem segredo, está no nosso evangelho, está por todo o caminho. Quando nós conseguíssemos atender, aprender todo o conhecimento que Jesus deixou, nós estaríamos já evoluídos. Mas nós não conseguimos passar nem dessas duas máximas que ele colocou. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas é muito fácil, porque Deus está lá, Deus é maravilhoso. Mas amar minha vizinha é difícil. Amar a minha vizinha que tem um cachorro que late de dia e de noite é difícil. Amar alguém que trabalha comigo, que está lá me apoiando, é difícil. Você vê como que as coisas são difíceis? Não é tão fácil assim? Só que a gente tem que, aos poucos, fazer um grande exercício. Não deixar que aquela pessoa te atinja, já é uma grande coisa. Porque se eu não permitir que alguém me atinja de alguma maneira, tudo que ela está fazendo para mim, de mal, de ruim, vai ficar ali para ela mesma. Né? Você escuta, ou você faz de conta que não está vendo, e pensa assim, pai, me ajuda aqui, né? Eu não vou deixar que essas ofensas me atinjam. Tenta se alienar de uma situação. Já estamos melhorando. Eu não consegui perdoar uma pessoa, mas eu também tente não ofender uma próxima. Eu tente aprender com aquela situação que foi colocada na minha frente. Eu tente acolher de alguma maneira o que aconteceu ali. E assim é uma prática, é um exercício, né? A gente fala na caridade, né? na real caridade, a necessidade de auxílio àquele que está vagando aí pelas ruas, a necessidade de auxílio para aquele que está lá na Cracolândia, precisando das coisas. Há tantas formas e tantas maneiras que aparecem em nosso caminho, são as caridades que eles fazem em coletivo, né? Que a gente faz as campanhas, que também é muito necessário. Mas aquele que arrecada a doação, e ele vai lá, e ele doa dele, né? Ele vai do momento dele, ele deixa um instante da vida que ele tem ali e vai auxiliar aquele próximo. Essa caridade traz um bem-estar para a gente maravilhoso. Quem já teve a oportunidade de auxiliar em alguma campanha, em orfanato, em asilos ou pela rua mesmo, a gente sai de uma obra dessa, de um trabalho desse, reformulado. Porque na verdade os ensinamentos que a gente tem nesses lugares são muito maiores do que qualquer palavra, do que qualquer palestra, do que qualquer livro, do que qualquer coisa. Porque ali é vivenciado, né? Você escuta falar, porque tem moradores de rua ali precisando das coisas, aí a gente vem aqui, pede, ajuda as coisas. Mas quando você chega lá, com aquela doação, e você vê aquelas pessoas, cada uma numa condição diferente, que você olha os olhinhos daquelas pessoas, você fala, meu Deus, como eu sou feliz, né? Como eu sou feliz. Morar embaixo de uma ponte, a gente critica, porque podia estar trabalhando, aí eu julgo, não julguemos. É fácil para aquela pessoa estar lá? Não é. Olha lá que eu coloco. A gente está vendo no entorno daquilo que nós colocamos no meio? Não sabemos porque as coisas ali estão. O que nós temos só a certeza é que quando nós reencarnamos, lá no alto, o sistema reencarnatório, a gente pede para aquilo acontecer. E quando chega aqui, aquilo acontece. Só que aí nós estamos na carne, né? Nós estamos aqui com o véu do esquecimento. E muitas vezes a gente se revolta. Mas muitas e muitas vezes a gente sai glorioso da situação. Sabe por quê? Porque Deus coloca ao nosso lado anjos encarnados e desencarnados que nos auxiliam. Sempre existe uma palavra amiga no nosso caminho, que às vezes nos dá um norte da situação que nós passamos. Então sejamos nós, né? Talvez essa palavra amiga no momento de dificuldade. Quanta gente escuta aqui dentro dessa casa e fora daqui a necessidade de pessoas que vivem sozinhas, que têm condições, mas estão sozinhas. O que elas precisam? De alguém que vai ali fazer uma visita, uma companhia, né? Isso é ser caridoso,
né? A caridade está nas pequenas coisas, que somadas elas ficam enormes, né? Mas as pequenas coisas, as pequeninas coisas. Jesus, quando passou por aqui, ele fez pequenos gestos, mas que se transformaram em obras enormes, porque atingiu o coração daqueles que estavam ali. É óbvio que a energia dele era uma coisa que contagiava, mas nós somos filhos dele e dentro de nós existe essa energia de amor, né? Que ela fica incandescente, ela fica como uma bola enorme de fogo, de energia pura, que nós podemos, através das nossas palavras, atingir cada um que está ao nosso lado. Quando a gente passa por alguém que está feliz, a gente sente a felicidade, porque ela irradia. Então nós temos o poder de auxiliar as pessoas apenas com algumas palavras, com um abraço, né? Então façamos da nossa caridade, da nossa oportunidade terrena, uma oportunidade real para nós mesmos, porque tudo que vai, volta com a mesma intensidade, né? Então, se nós temos oportunidade de aprender e compreender, se vocês estão aqui hoje, né? Vocês buscam alguma coisa, vocês estão atrás de alguma coisa, e é da palavra do Pai, porque é dele que nós acreditamos que tudo vem, né? Que tudo nos inspira, que somos intuídos em alguns momentos, em algumas situações, e falamos, nossa, eu tive essa ideia, será? Né? Será que não foi o Pai? Será que não foi esses anjos de luz que estão ali? E pelo nosso merecimento, pela nossa situação daquele momento, podemos ser agraciados por uma luz, dando pra gente um sentido melhor da nossa situação, né? Quando vocês entram nessa sala de passe, senta lá, eleva o pensamento. Ali não importa se foi 1 segundo, 2, 3, a intensidade do nosso pensamento é instantânea. Ela chega ao nosso Pai num instante. Então, olha que chegar ali, eleva o pensamento ao Pai, né? E agradeça a oportunidade de estar aqui. Agradeça ao Pai por as luzes de bênção que Ele coloca em cada um de nós e no nosso caminho. Agradecemos a nossa família, ao nosso lar. Por mais difícil que seja, vamos agradecer, porque ali está a nossa primeira prova de caridade. Ah, é fácil ser caridoso com o filho? Nem sempre. É fácil ser caridoso com o pai, com a mãe, com a avó, com o vô? Nem sempre. Ali estão os nossos principais desafetos. Então, que possamos, dentro dos nossos lares, compreendermos e sermos caridosos com quem ali está, né? Hoje em dia, está se vivendo muito mais do que antigamente. É normal você ver pessoas com 80, 90, 100 anos. Antigamente 50 anos já estava velho. 70 anos então, nossa, hoje não. Hoje nós estamos vivendo aí aos 100 anos. E o que acontece com tudo isso? Os pais têm 100 anos, nós já estamos com quase 60. Os filhos com 30. Os bisnetos nascendo. Então, olha como ficou difícil a gente, com uma família de vários momentos, né? Como ficou difícil a gente conseguir conciliar tudo isso. E o que aconteceu? O abandono dos idosos está muito grande, porque eu não tenho tempo, ele também não tem tempo. Ninguém tem tempo aqui em casa. Será que nós não temos um tempinho para aquele que cuidou da gente por tanto tempo? Aquele que nos acalentou quando a gente nasceu, que nos acolheu, que nos deu o que comer, que passou noites em claro, né? Será que eu não tenho tempo de ir ali, com a comodidade do mundo moderno de hoje? Não, é mais fácil pôr na clínica, é mais fácil colocar uma cuidadora. Não julgando quem faça isso, de forma alguma. Tem muita gente que coloca em clínica e cuida muito mais do que aquele que está em casa. Porque às vezes não colocou na clínica e abandonou lá no quartinho do fundo, e de vez em quando vai lá dar uma olhadinha, né? O abandono é nosso, né? É nós que abandonamos. E com tudo isso nós não estamos sendo caridosos. Essa é uma caridade, né? Aí você fala, é caridoso, é sua obrigação. Tudo que é feito com obrigação não tem sentido, né? Eu não posso ser obrigado a fazer aquilo. Eu faço aquilo com amor, com dedicação. Doar de nós alguma coisa ao nosso próximo. E qual é o próximo? É o que está mais próximo, necessitado. Foi a maior lição que Jesus deixou para nós, né? E nessa máxima que eu já disse no começo, e nessa parte toda que ele diz, né? Sem caridade não há salvação.
Então vamos nos atentar para isso. Aqui também eu coloquei um monte de coisa, agora eu já passei um monte de coisa. Mas assim, nós estamos começando com os nossos estudos aqui, que eu já falei no começo. É muito importante que a gente estude. Não precisa vir nas aulas, não quiser participar. O que ajuda as aulas é que a gente vai assim, como eu estou aqui conversando com vocês, a gente vai trocando as ideias, lendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e a gente vai tentando abrir a nossa mente para uma outra visão. É isso que é legal. Mas se mesmo assim vocês não puderem vir, leiam o livro primeiramente o Evangelho. Leiam o Evangelho porque ele traz para nós muito conhecimento. Tudo isso que eu falei está aqui. Leiam, busquem de vez em quando. Quando a gente estiver muito triste, muito abatido, busquem luz no Evangelho, que é a luz do ensinamento, né? E vai ajudando cada um de nós, né? Nós não temos todas as respostas, mas nós temos as condições que o Pai nos deu para evoluirmos na nossa encarnação. Porque eu pedi, então eu sou capaz. Porque jamais um Pai tão amoroso, tão poderoso, iria dar para nós uma missão que nós não pudéssemos cumprir. Né? Ele jamais faria isso, porque nós não fazemos isso com nossos filhos. Você não quer que seu filho dê certo? Você não faz tudo para o seu filho dar certo? Porque o pai seria diferente, né? Pelo contrário, ele faz mais ainda para nós. Então eu convido vocês a estarem fazendo o Evangelho no Lar, que vai ajudando muito, e assistirem às nossas aulas, se assim vocês quiserem. Podem começar, se não gostar, pode parar, mas não parem nunca de estudar e de ler. Através da leitura, quem não consegue ler, hoje em dia pela internet, vocês podem baixar lá os capítulos do Evangelho e vai escutando, né? De repente, sempre vai abrindo uma luzinha no nosso caminho, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, espero que vocês tenham absorvido alguma coisa e o importante da nossa vida é querer bem, não importa a quem, né? Vamos querer bem o nosso próximo. Aquele que esteja bem próximo, aquele próximo que está um pouquinho mais longe, né? Vamos amar. Através do amor, a gente modifica um ambiente. Da nossa alegria, alegria de viver, né? Sem jamais colocar uma outra pessoa numa situação de dificuldade, pelas palavras cruéis que às vezes a gente demanda, né? Vamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca, porque depois que veio ao universo, elas estão jogadas aí. Então vamos jogar palavras de amor, de positividade, de esperança, de alegria, de fé e acima de tudo de gratidão por esse Pai nos dar essa oportunidade do bem viver. Muito obrigada a todos. Então vamos lá, eu procuro respeitar o horário. Então vamos então fazer o nosso encerramento também. Então meus amigos, vamos mais uma vez, fechando os nossos olhinhos. Vamos aí, depois de ter colocado uma sementinha no nosso pensamento, vamos se ligando ao nosso Mestre, que tantos ensinamentos aqui nos deixou, que possamos devagarzinho ir trilhando essa estrada de conhecimento, de sabedoria, que tenhamos discernimento, tenhamos amor acima de tudo, que nesse momento possamos sentir a paz do nosso Mestre. Agradecendo por essa noite de ensinamentos, vamos dizer na nossa mãezinha querida, que sempre está conosco, com seu amor e seu manto nos amparando, nos aquecendo, nos orientando. Vamos dizendo a ela: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequenino que somos, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada a todos.